Bom dia, graça e paz do Senhor. Mais um Maná diário, promovido pela Igreja Batista Manaim. Para quem não conhece, o Paulo, um dos pastores da igreja. Estou aqui para compartilhar com os irmãos, as irmãs, acerca do que a gente tem meditado ali no Sermão do Monte, com um tema bem sugestivo, é o bem-aventurado, ou seja, Macários, mais que feliz. Mais que felizes são esses que o Senhor tem colocado. E parece um paradoxo, porque primeiro ele fala que feliz é o que é pobre, não de recursos, mas sim em espírito. Feliz é o que chora, por quê? Porque serão consolados. No episódio de hoje a gente vai tratar exatamente desse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Compartilhe com sua família, compartilhe esse vídeo com os contatos que você tem aí na sua lista de telefone, na sua lista de contatos, que você seja abençoado nesse dia. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meu irmão, minha irmã, gente boa, parece um paradoxo, meu Deus, que tipo de tristeza é essa? É a primeira pergunta que vem no meu coração. Que tipo de tristeza é essa que é comparado com uma bem-aventurança? Esse é o tipo de tristeza que é comparado com uma pessoa bem-aventurada, ou seja, com uma pessoa feliz. Que tristeza é essa? E aí eu tenho a resposta. É exatamente a tristeza do arrependimento. Felizes são os que se arrependem. Felizes são os que se arrependem. É o pobre em espírito que reconhece isso e chora. O discípulo humilde tem esse privilégio. Lembra do choro de Pedro? Vou contar a história para vocês rapidamente. Pedro, então, Jesus ali foi entregue, Jesus é entregue, e antes disso, Jesus está numa relação íntima com seus discípulos ali, e Jesus começa então a dizer que seria entregue e tudo mais, e aí Pedro diz que não, ele se levanta e diz que não ia permitir isso. E fala, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Ele se levanta com força, com vigor. E aí Jesus olha para Pedro cheio de compaixão e fala, Pedro, não é bem assim. Ainda, para que você entenda, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando Jesus então foi capturado ali, naquele monte, e levado aos sacerdotes, Pedro e os outros, um então trai, que é Judas, o outro nega, que é Pedro, e os outros discípulos fogem. Mas Pedro é reconhecido 3 vezes e fala, olha, você é um deles. Ele vai se esquentar ali numa fogueira, é o caminho da negação. Pedro passa pelo caminho da negação. Até que quando Pedro nega o Senhor 3 vezes, fala que imediatamente o galo cantou. Pedro então ele cai por si e ele chora amargamente. Foi um choro de arrependimento. Esse é o choro do bem-aventurado. Esse é o choro que produz bem-aventurança. Esse é o choro que traz uma qualidade de uma boa promessa. E qual é essa boa promessa? Serão consolados. Meu irmão, minha irmã, vida com Deus não é só alegria e risos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vida com Deus não é sinônimo de um sorriso perpétuo no rosto. A verdade é que lágrimas cristãs, elas existem e são reais. Grave isso. Lágrimas cristãs existem e são reais. E qual que é o ponto de atenção disso tudo? É triste dizer, mas a conclusão é que são poucos os irmãos e irmãs que os vertem essas lágrimas cristãs. Essas lágrimas não estão sendo mais vertidas pelos cristãos. São poucos. A conclusão disso tudo, meu irmão, no Maná de hoje é que a gente precisa chorar mais. Não só pelas nossas causas e frustrações, mas a gente precisa chorar mais pelos outros. Precisamos nos tornar pessoas mais piedosas, precisamos chorar mais pelas maldades do mundo. Nesse período a gente está vivendo e nos acostumando a contar mortos. É triste isso, né? Estamos vivendo dia após dia contabilizando mortos.
Naturalmente a gente tem dado mais comentado lá nas redes sociais, meus sinceros sentimentos, do que feliz aniversário. A gente tem perdido muita gente, agora é levante de guerra política, catástrofes naturais. A verdade é que a gente tem que chorar pelas maldades do mundo. A verdade é que, trazendo para o contexto nosso eclesiástico, o contexto da igreja, a verdade é que os falsos mestres, eles estão arrebatando os corações, eles estão arrebanhando os corações, e muitas vezes isso não tem causado dor em nós. Mas o apóstolo Paulo, ele falava desses falsos mestres debaixo de lágrimas, debaixo de choro, e ele falava: esses são inimigos da cruz. Deus, bem-aventurados que choram. A gente precisa voltar a chorar pelo pecado. A gente não chora mais por causa do pecado. É como que se nem fosse um erro mais. É como que se o pecado deixasse de ser pecado. E a gente olha e fala: mas isso é só um desvio, é só uma recaída ou alguma coisa, mas a gente tira o título de pecado. O choro, meu irmão, gente boa, ele não pode ser meramente uma descarga emocional ou até mesmo fisiológica. E não que isso seja errado, mas o nosso choro precisa produzir compaixão. Lembra do salmista? Os que semeiam em lágrimas, eles têm uma promessa. A promessa é: eles colhem com alegria. O nosso choro precisa encontrar destino certo, que é o coração do nosso Senhor. E que o Senhor seque do rosto toda lágrima. E que a partir do choro a gente possa iniciar esse processo de sensibilidade, para que a nossa construção ela seja no Senhor, seja sobre a rocha e não sobre a areia, como é o tolo, como é o insensato. Que sejamos frônimos, sensíveis, a ponto de construir sobre um fundamento sólido que é o nosso Senhor. Tá sofrendo, meu irmão? Como diz a famosa canção da nossa irmã Cassiane. Tá sofrendo? Louve. Tá chorando? Louve. Tá precisando? Louve. Pois só os humildes em espírito, pois só os verdadeiros pobres em espírito são os que choram. E esses que choram, eles são bem-aventurados. Por quê? Porque eles serão consolados. Que você seja consolado hoje da sua dor, que você seja consolado hoje do seu luto, que você seja consolado hoje das suas frustrações e fraqueza, e que você encontre força nesse Deus. Que esse Deus venha suprir a sua carência, que esse Deus venha de encontro à sua dor e às suas lágrimas, e que você seja consolado, um verdadeiro discípulo desse Deus. Macários, bem-aventurado os que choram, pois eles encontrarão consolo. Que Deus te abençoe, que o Senhor levante o rosto dele sobre você, te dando a paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.